dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas a mais uma videoaula de Fundamentos do Cinema, dando continuidade ao projeto de Oficina Escola da Ideia à Tela. E hoje nós iremos circunscrever nossa aula, nossa videoaula, ao redor das etapas de produção audiovisual, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar em produção cinematográfica, produção audiovisual, enfim. Mas o que fazem verdadeiramente os produtores e qual o papel desempenhado por esse eixo, digamos assim, da estrutura de uma equipe de produção, que é justamente a produção executiva, a direção de produção, a produção de set, produção de elenco, enfim. Produção de arte, enfim, né? Então, mas a gente vai ver que basicamente são três grandes etapas que envolvem o fazer cinematográfico. A pré-produção, que envolve tudo que vem antes da filmagem, desde a primeira ideia, consolidação do roteiro, debates, apresentação de projetos. Enfim, alguns filmes são amarrados, digamos assim, diretamente com os roteiros. Os roteiros têm que necessariamente vir antes do que as filmagens, né? Pré-produção, produção, que se identifica com as filmagens propriamente ditas. E o set de filmagem, com certeza, é o ambiente assim mais energético, mais intenso, mais importante, talvez, de todo o processo fílmico. Porque são talvez dezenas de pessoas com um foco de atenção em um único ponto, que é a câmera, o que está diante da câmera. Então a produção se identifica com as filmagens, né? O set de filmagem, aquele momento em que o diretor, no caso de uma ficção, libera o som, libera a câmera, bate claquete e diz: ação, valendo. Então esse momento é um momento quase mágico, porque ele está sendo transplantado, melhor falando, e sendo plasmado enquanto imagem. Ele está sendo transplantado da sua primeira ideia de uma cena, de um diálogo, de uma concepção fílmica, de um jogo ou jogos de imagens em movimento. Primeira concepção, né, imagética, dialógica do filme, conceitual. Enfim, você tem que passar isso para o discurso falado, digamos assim, através da consolidação do roteiro, da escrita do roteiro, que caracteriza toda a pré-produção. Vai girar ao redor desse roteiro. Aliás, o roteiro tem importância fulcral em todo o processo fílmico, inclusive na montagem. Então, após, é o roteiro que vai lhe guiar durante as filmagens, não necessariamente na ordem do roteiro, mas o cinema é isso, ele é um quebra-cabeças e ele destaca a realidade, ele provém de uma técnica emancipada, que é o aparato tecnológico, e ele cria um simulacro plasmado em imagem, copia nosso campo visual, às vezes até amplia mais, né? Na medida que amplia, também restringe de certo modo. Eu estou ampliando o foco aqui, estou restringindo, aqui eu estou ampliando, mas estou restringindo algo também. A imagem mostra e esconde ao mesmo tempo. O que é isso que a imagem mostra e o que é isso que a imagem esconde? Então, após a produção, né, depois do set de filmagens, tem um porém aqui, que é a desprodução, muito negligenciada muitas vezes, mas é justamente para que a equipe de produção não carregue pianos, digamos assim, ao término das filmagens, mas todo o desmontar, os pagamentos, a devolução de materiais, né, enfim, transportes, né, taxas, impostos, tudo isso tem que estar sendo resolvido nesse momento da desprodução. Então, após a produção, que
de algum modo engloba essa desprodução, embora essa desprodução acompanhe todos os processos de produção, de algum modo articulam, mobilizam energias e depois você as libera, digamos assim, esses recursos humanos, né? Mas durante a pós-produção é quando você vai editar imagens, colorir, finalizar, colocar efeitos, letreiros, etc. Então a montagem eu vejo como a concepção dessa parte pós-filmagem, digamos assim. A montagem engloba toda a pós-produção, pelo fato de que a edição de imagens faz parte da montagem, mas ela não é estritamente apenas uma edição de imagens. Então tem uma certa diferença entre edição de imagens, por um lado, e a montagem enquanto concepção fílmica, a partir das imagens coletadas, a partir de um certo roteiro. Ok. Mas alguns outros processos, os processos, filmes ensaios, enfim, os filmes mais experimentais ou mesmo do gênero documental, muitas vezes o roteiro ele não é a peça mais importante do filme, do processo fílmico. Muitas vezes o que a gente vê é que durante a filmagem a câmera estava no lugar certo, na hora certa, e aquele momento foi específico, foi singular e a gente capturou ele como uma grande imagem. Então esse momento da filmagem pode ser, dependendo da organicidade do projeto, do grau de intuição com que o processo fílmico está sendo dirigido. E quando eu falo dirigido, eu penso numa orquestra. O maestro tem toda uma competência, tem toda uma responsabilidade para com o desempenho da orquestra. Da mesma forma, o diretor tem essa lida humana e técnica, por um lado, e de conhecer todos os setores do cinema e da realização fílmica e poder coordenar isso. E há ainda alguns filmes, especialmente os filmes do gênero documentário. Os documentários, eles sempre... a gente não pode prever o futuro exatamente, então a gente tenta, de algum modo, controlar as adversidades, os aspectos, digamos, da espontaneidade do momento, do inesperado, no final das contas. Você tem que contar com o inesperado. Você pode tentar controlar minimamente o espaço-tempo que está ocorrendo ali em frente à câmera, mas o inesperado, aquilo ali que está sendo gravado é que está valendo. Então, se está valendo aquilo que está gravado, aquilo ali vai se resolver na montagem, tá? E eu trouxe 3 filmes muito curtos para vocês, que durante o caminhar dessa videoaula eu irei mostrar alguns deles para vocês. Meu nome é Thiago Pena, sou professor de filosofia na UFAL e sou realizador audiovisual desde a década de 90. Já prometo desde já uma segunda aula um pouco mais conceitual, sobre o que é isso que é o cinema. Isso é cinema? Né? A pergunta que nosso saudoso cineasta, teórico do cinema brasileiro, Glauber Rocha, falando aí, cinema, além de ser uma arte coletiva, é uma arte da visão e da audição, prioritariamente da visão e da audição, né? Então, é desse modo que o roteiro tem que se ater ao que é visto e ouvido, porque o equipamento vai captar é o que é visto e ouvido, e o que o espectador vai ficar o que vai ficar plasmado na tela é o que é visto e ouvido, e o espectador vai absorver aquilo de algum modo, a partir do seu repositório cultural, seu repertório emotivo, seu arcabouço intelectual, enfim, do contexto, do background, das atitudes proposicionais com que cada espectador, ou um conjunto de espectadores, ou a massa de espectadores, quisermos falar assim,
pode interpretar ou ler os filmes, digamos assim, como se a gente fizesse um paralelo entre a leitura alfabética, textual, e a leitura de imagens, o scanner, o olhar, o desfolhar das imagens. É diferente do texto. O texto é unidimensional, a imagem ela é bidimensional e representa uma tridimensionalidade. Então, cinema, afinal, é arte ou técnica? Essa eterna aporia, esse embaraço, esse nó epistêmico, vai sempre nos acompanhar, porque a gente teria que definir cinema, o que é o cinemático, teria que definir o que é arte e o que é técnica, para depois tentar responder essa pergunta, que é um pouco o caminho que a gente vai fazer nessa segunda aula, que eu estou deixando desde já prometida aqui. Tá? Mas eu vou passar um primeiro vídeo para vocês. Infelizmente eu vou ter que fazer uma espécie de gambiarra aqui para a gente ter qualidade sonora. Um momentinho. Infelizmente o som pode não ficar muito bem, mas são limitações técnicas de fato do software e de todas essas limitações técnicas, digamos assim, e a tentativa de superação, né, que faz sempre a tecnologia avançada, né? Então, battery is near empty. Time to recharge. Então vejam, é um filme narrativo realista tradicional, realista, entre aspas, já que o personagem principal é esse menino, esse segundo menino, não teve tempo. Terceiro ator, quarto, no mesmo personagem, coadjuvante perfeito, Omar Brito, todos os figurantes são nossos, colocação perfeita. Ao lado é já salvo engano, um quinto ator, sexto agora, se eu não me confundir nas contas, todo o nosso elenco, a cena, sétimo ator da mesma personagem. Então vejam, como conduzir um processo fílmico como esse, tão amarrado, digamos assim, se não houver a presença de um roteiro. Deixa eu resolver isso aqui. Isso, então vamos lá. Deixa eu ver, vamos tentar se entender com esse infográfico. Certo, vamos lá. A primeira questão que eu proponho nessa videoaula, sendo agora uma exposição um pouco mais sistemática, né? Lembrando que esse é um projeto de oficina escola da Ideia Tela,
E a aula de hoje a gente vai falar sobre as etapas de produção audiovisual. O que é aquilo que ocorre quando a gente tem uma ideia? Tive uma ideia. E aí? E agora que eu tive uma ideia? E agora? A trabalheira que dá para tentar transformar essa ideia em realidade. E como é que essa ideia vem à nossa mente? Como é que o cineasta ele concebe cenas, ele elabora diálogos, ele vislumbra imagens, né? Ele maneja imagens sonoras em movimento, enfim. Esse jogo técnico das imagens técnicas, né? A simulação de movimento, um tópico de outra aula. Hoje nós vamos falar aqui rapidamente do roteiro. Vocês devem ter percebido nesse vídeo que passou agora há pouco o quão amarradinho estava aquela narrativa, né? Então era quase necessário que houvesse, digamos assim, necessariamente, deixa eu diminuir um pouquinho para eu caber aqui, um roteiro como peça-chave do filme. Afinal, ele tem a função de guiar toda a equipe, né? Se o diretor é o maestro de sua equipe, o roteiro é a pauta, né? Que cada instrumentista lê ao seu modo daquela sinfonia executada por aquela orquestra, com a responsabilidade de cada um daqueles elementos sonoros, né? Do desempenho de cada músico, no caso dessa analogia, né? Então, o script, o roteiro, em espanhol se fala guion. Guion como guia mesmo. Ele guia como uma bússola e um astrolábio numa navegação noturna, por exemplo, sem GPS. Você consegue navegar, né? Mas tem que ter um domínio dessas tecnologias, digamos assim, dessas técnicas que irão nos guiar. Então, o roteiro também é uma peça literária de cunho técnico e transitório, porque a função final, a função primordial do roteiro é exprimir, né, o que é visto e ouvido em tela e comunicar bem suas ideias a toda a sua equipe, né? O roteiro deverá comunicar bem tudo que será visto e ouvido, gente, em tela, e deve se ater somente a isso, ou seja, apenas aos aspectos exteriores das personagens. Se você quiser exprimir, por exemplo, algum estado de ânimo ou algum evento psicológico, você tem que dar traços, né, que resolvam isso do ponto de vista das imagens em movimento, né? E a gente pode, antes de consolidar o roteiro propriamente dito, a última peça, que na realidade só se acaba no momento da filmagem, na verdade ela se transforma se o cineasta concebeu, o roteirista concebeu através de imagens e elaboração de diálogos e composição de cenas, ele passou para a palavra, e a palavra novamente vai plasmar agora em imagem, no que era película, né? Mas o argumento, especialmente para os roteiros de documentário, um roteiro de documentário não pode ter as respostas. A gente pode tentar guiar mais ou menos, ou tentar abordar, recortar e estabelecer um percurso metodológico a partir das perguntas prévias, da pesquisa prévia das personagens sociais, do aspecto que você resolva evidenciar, digamos assim, e elaborar filmicamente, tá?
No caso de uma ficção, o argumento é toda aquela a descrição. Vamos ver ali, vamos pensar que o argumento fílmico representa o esqueleto do filme, né? O esqueleto está aqui, como se fosse o sumário de uma tese de doutorado. Está lá o sumário, depois você tem que só escrever. Como se fosse pouco, mas assim, o argumento, ele está lá. Ele é o filme em forma narrativa, o que acontece, como, e depois se transforma em roteiro, né? Ao colocar diálogos, definir melhor as falas das personagens, etc. No caso de um filme ficcional, né? Se a gente pensa o argumento como o esqueleto do filme, ele deve descrever em forma de narrativa a matéria, o conteúdo, a temática, enfim, que deverá ser composta a partir dos elementos audiovisuais, evidentemente, a partir de uma relação, de preferência quanto mais original possível, entre forma e conteúdo. Sabemos que o terror dos estudantes chama-se, um dos terrores dos estudantes chama-se ABNT, né? Duas dicas de antemão: anotem tudo, todas as suas ideias, de algum modo registrem, por áudio, por vídeo, escrevendo, pesquisem bastante, criem, no caso da ficção, uma larga biografia das personagens de vocês, né, para consolidar a densidade psicológica, emocional e da ação das personagens. Então pesquisa é tudo, anote tudo. Mas o roteiro, deixa eu ver aqui. O roteiro, como peça literária, também tem suas regras de formatação, tipo a BNT. De modo geral, podemos dizer que uma lauda escrita deverá corresponder a 1 minuto de tela. Além de que as rubricas deverão dizer respeito aos acontecimentos vistos em tela, tá? Então toda a descrição das ações das personagens, tudo que está sendo visto e ouvido, você pode colocar como se fosse um texto dissertativo, assim. Fulano vai lá, abre a porta, vê o que tem do outro lado e se assusta. Esse modelo narrativo, esse é um modelo do argumento. Quando ele vai para o roteiro, fulano abre a porta, ponto. Ele olha do outro lado, ele se assusta, enfim. Se ele diz algo, o nome da personagem deve vir centralizado em caixa alta e os diálogos abaixo, centralizados também, né? Além de que as rubricas dizem respeito aos acontecimentos vistos em tela, o nome das personagens deve vir em caixa alta, assim como os diálogos, e centralizados, né? Outra coisa é a comunicação, a habilidade da comunicação humana. Porque na medida que a gente vai tentando explicar para as pessoas sobre o que é o nosso filme, ou como pretendemos contar a história do nosso filme, ou o jogo ou os jogos de imagens em movimento, imagens sonoras em movimento, ou simplesmente imagens em movimento, né? É muito importante, inclusive em projetos de envergadura um pouco maior, isso que é chamado de projeto institucional do filme. Afinal, a gente tem que defender as nossas ideias de um modo minimamente persuasivo. Então, nada melhor do que reconhecer alguns elementos da retórica clássica, em seguida da poética clássica, para a gente, nessa síntese, tentar compreender os jogos que nós estamos nos propondo a criar. Então, projeto institucional do filme. Defenda a sua ideia. Procure seu interlocutor. Saiba a qual público você está disposto a formar. Público, né? Obviamente, qual público você está disposto a formar e se dirigir?
Qual o seu público-alvo? A retórica clássica diz que é necessário adequar a finalidade do discurso conforme os casos concretos. Ou seja, cada contexto, cada auditório, cada nicho de mercado audiovisual, cada ágora, cada grupo de WhatsApp, enfim, cada contexto requer um tipo, uma percepção e um conhecimento específico dos meios que levam à persuasão. Projeto institucional você pode apresentar para um empresário, você pode submeter no edital de fomento de cultura, fomento público de cultura e etc. Então é necessário adequar a finalidade dos discursos conforme os casos particulares concretos para apurar isso que chama-se em grego ethos, reputação, prestígio, caráter do orador, e suscitar as emoções, os pathoi, ou pathos, as paixões, as emoções, através do discurso, do logos, e com isso alcançar a persuasão, peitos. Então vejam, se o orador busca um certo efeito da persuasão através das palavras, a gente, além de utilizar-se dessas formalidades metodológicas, a gente pode fazer uma espécie de analogia com as personagens ficcionais que nós queremos, né? Não só o projeto institucional em si, que fala da justificativa social, importância social e etc., daquele filme, da pertinência, a relevância daquele filme ser filmado. Mas também podemos fazer uma analogia para nossas personagens, né? Qual o prestígio de determinada personagem, né? Quais são as emoções que o discurso dessas personagens, por exemplo, podem suscitar. Guarda isso, esse ponto da retórica clássica. Já a poética clássica, ambas eu estou me referindo a Aristóteles, já a poética clássica afirma que é necessário gerar, olha lá, o prazer inerente à contemplação das imagens. Ao contemplar imagens, o espectador já sente um prazer inerente, só em contemplar, só em ver, só em assistir. O prazer é idonê, contemplação, teoria, estudar, ver, ter uma visão intelectual. Imagens, imagem, fantasmas, depois virou imago, em latim, imagem, através da representação, da mimesis, representação artística, eu quero dizer, não só da representação, da capacidade da câmera de criar um simulacro do nosso campo visual, mas também daquilo que as atrizes e os atores fazem, que é representar personagens, representar papéis. Então, através da representação mimética e a mobilização emocional própria da catarse, sublimação, expurgação, enfim, mobilização emocional, descarga emocional violenta, catarsis. O que, através da sublimação ocasionada, através da catarse, tornaria aquela sensação de leveza que às vezes a gente tem após uma descarga emocional violenta, muito forte. Depois a gente sente um alívio, né? Então, de quais emoções nós precisamos expurgar e sublimar? Essa é uma pergunta que os cineastas têm que se fazer. E outras perguntas que todo cineasta tem que se fazer. Sobre o que é o seu filme e como pretende fazê-lo. Como é que você pretende contar a sua história? Qual a pertinência do seu filme para que ele venha a ser filmado? Qual a importância? Então, ainda na pré-produção, né, ressaltando esse aspecto coletivo do cinema, o network é o segredo, tá? A rede de afetos, portanto, de profissionais, técnicos e artistas envolvidos no processo filme. A pré-produção, né? Finalmente chegamos na pré-produção. A gente estava apenas na peça do roteiro
Passamos pelo projeto institucional, vamos entrar na pré-produção. A partir da análise técnica, ou seja, você vai analisar cada cena individualmente, ver tudo que precisa para compor aquela cena, desde a cor da parede, você vai precisar de tinta, qual é a locação, qual é o equipamento, qual é o ator, quais são os adereços, figurinos, enfim. Isso vai ajudar a depois organizar com a produção um meio mais econômico e elegante de se fazer as ordens do dia, digamos assim, que vai compor o plano de filmagem e isso vai agregar o organograma completo do filme. Parte-se para o levantamento de todos os recursos materiais e humanos necessários à execução do filme. Portanto, entra aí o planejamento logístico e estratégico da produção do filme. Levantamento dos custos do filme, possibilidades de captação de recursos. Hoje nós temos os sites específicos de crowdfunding. Hoje nós temos a monetização na internet. Quais são as formas de monetizar nosso cinema independente autoral? O que é o cinema independente autoral? Geralmente é aquele cinema em que o diretor também é o roteirista, né? Ele primeiro concebe o roteiro, depois ele dirige o seu próprio roteiro, digamos assim, e guia o processo, coordena o processo de todo o processo da equipe de cinema, do processo de composição do filme. Tá? Deixa eu ver aqui. Definição da equipe técnica e artística, dos equipamentos a serem utilizados. Quais são? Quais são as câmeras, ou qual é a câmera? Qual é a carga que nós temos de iluminação? Como vamos transportar as pessoas? É preciso fazer seguros do equipamento? Ou seja, a gente tem que criar todas as condições necessárias para consolidar a nossa ideia em audiovisual. Estudo de locações, pesquisa, de novo, muita pesquisa e construção das personagens. Teste de elenco, estudo e teste de câmera, ensaios, enfim. Tudo que vem antes do valendo, certo? Do ação. Tá? Networking valendo. Na dúvida, avance. Um amigo meu, cineasta, falava isso. Na dúvida, avance. Cuidado com o sinal vermelho, mas vai devagarzinho e avance. Na dúvida. A produção e as filmagens. Eu gostaria de mostrar um segundo vídeo em que a câmera, apesar de ter um efeito ao término e, portanto, um jogo de edição de imagens, é um filme que se resolve na câmera, tá? Ele não é exatamente um documentário, ele tem um único plano, dois na realidade, que são entrecortados, mas ele é um filme que se resolve na câmera. Não foi necessário escrever um roteiro, é um filme simples, etc. Mas alguns filmes se resolvem na câmera, e este é um deles. Pretendo mostrar para vocês agora.
gente boa do canal, vamos para o... Problemas do YouTube. Transitividade, o nome do filme, aí entrou para análise sintática aqui, a aula de análise sintática de outra pessoa. Vamos lá, deixa eu ver aqui onde nós estávamos na parte das filmagens, não é isso? Deixa eu chamar o slide. Já a produção, né, que eu falei desde o início, que se identifica com as filmagens. Já realizada a pesquisa prévia, conforme a demanda extraída do roteiro, seja ele um filme de ficção, documentário, experimental ou híbrido, enfim. Está na hora de formar sua equipe e partir para a realização das filmagens, pois este é considerado o momento mais intenso e importante do processo fílmico. Digamos que é um dos pontos fulcrais do processo coletivo de criação, do processo de criação coletiva própria do cinema, né? Então, esses pontos fulcrais do processo coletivo criativo do cinema são o roteiro, as filmagens e a montagem, como dito lá no início. Definida a logística e a estratégia de atuação da equipe técnica, dos artistas, das artistas envolvidas na elaboração fílmica, está na hora do luz, som, câmera, ação. Um elemento textual importante durante as filmagens é a chamada ordem do dia, tá? Ela vai comunicar a toda a equipe. Quem deve fazer essa ordem do dia é o assistente de direção, junto com o produtor executivo, produtor, digamos assim. Então, uma discussão, o que o produtor executivo difere do produtor, da produtora. Eu acredito que o produtor é aquele que tem uma lida maior com as demandas, uma lida direta, digamos assim, enquanto o produtor executivo é aquele que está no escritório administrando de longe o set. O moral da história, o produtor executivo não precisa pisar no set, tá? Então, portanto, esse elemento textual é a ordem do dia. Comunicará a toda a sua equipe qual o plano de filmagem a ser executado durante aquela jornada de trabalho. Ou seja, naquele dia, quais são as cenas que nós vamos filmar, em quais ordens, com que atores, etc. A gente vai lá na análise técnica, e vê quais são os elementos necessários. E o conjunto dessas ordens do dia formam um plano de filmagem que, após a coleta das imagens, a gente deve cumprir outras etapas, né? Mas vamos lá, ainda no set de filmagem, tá? Não adianta tensionar, porque diretor tenso, equipe tensa. Diretor mais relaxado, costumeiramente a equipe fica mais relaxada, tá? A gente tem que levar a sério um set de filmagem, assim como as crianças levam a sério uma brincadeira, né? Set de filmagem, a metafísica do cinema é uma coisa que é muito importante. Então, os valores de respeito, liderança, de convicção, o diretor tem que saber o que quer, tem que liderar, tem que fazer as pessoas acreditarem naquele projeto, concentração exigida. Portanto, não é brincadeira trabalhar com cinema, né? Então, não esqueça de fazer o boletim de câmera, que irá assinalar quais as cenas, os planos e as tomadas boas, tanto para a câmera quanto para a captação de áudio, som direto, a performance dos atores e atrizes, para a direção, etc. A gente grava 15 takes, 15 tomadas, eu já vou ter um boletim de câmera dizendo ali na hora da montagem qual foi que na hora parecia melhor. Hoje, na era do cinema digital, uma função secundária, porém não menos importante, secundária entre aspas, é a figura do loader, ou da loader, que é a pessoa responsável por fazer todo o download das imagens e sons em arquivos digitais, seu transporte, backup, etc. Então imagina a importância dessa função. Você vai transportar todas as imagens, você vai ser responsável técnico por ela.
por elas, as imagens. A desprodução. Atenção, trecho em obras. A gente está em obra. Uma obra coletiva, vamos fazer o filme. Negligenciada por muitos e muitas cineastas, a desprodução muitas vezes acaba sobrando em forma de trabalho pesado, os famosos pianos, os carregadores de piano, para a produção executiva, os famosos carregadores de piano. A desprodução do set de filmagens deverá devolver intactas todas as locações, adereços, figurinos, todos esses elementos cênicos muitas vezes são alugados ou emprestados, pagar fornecedores, pagar a equipe técnica, a equipe artística, pagar o elenco, enfim. Vejam quantas coisas que a gente deixa passar assim como se fosse, ah não, já acabou as filmagens, vamos fazer uma festa para comemorar o fim das filmagens e os produtores ficam desmontando o set. Isso não é legal, né? E agora a gente vai entrar na terceira fase, que é a de pós-produção, tá? Que envolve a edição de imagens, a finalização, a montagem efetivamente e ainda uma possível quarta etapa, a distribuição e divulgação do filme, tá? Então, da pós-produção, a gente começa pela edição de imagens, tá ok? Cuidado, obras, cuidado com o computador, seja cauteloso. A edição de imagens. É possível adotarmos múltiplas metodologias e técnicas de edição de imagens e sons, com o intuito de passar sua mensagem através da linguagem audiovisual. Além de algum conhecimento básico sobre configurações de arquivos e vídeo, transporte de dados, metadados, adaptabilidade a sistemas operacionais, enfim. Vamos lá, a montagem. Pós-produção, a montagem. Tentar distinguir da edição de imagens. Uma proposta metodológica apenas, tá? Uma sugestão de concepção. A montagem seria responsável pela concepção exata entre forma e conteúdo, estabelecida a partir do terceiro ponto fulcral de criação coletiva do cinema, a montagem. Primeiro, o roteiro, segundo, as filmagens, terceiro, a montagem. Isso quer dizer que se eu tiver 3 roteiros, desculpa, vamos fazer assim, voltar um passo, igual Sócrates. Espera aí que eu pulei um passo, vou voltar agora atrás. Eu tive uma ideia de cinema, eu contei para 3 pessoas diferentes e disse, escreva o roteiro. Aí tem certeza que vão sair 3 roteiros diferentes. Mas mesmo se houvesse apenas um roteiro, e eu disponibilizasse esse roteiro, 3 cópias desse roteiro, para 3 diretores diferentes fazerem as filmagens, a gente vai ter coletado imagens distintas. E mesmo se houvesse um único conjunto de imagens captadas, se eu colocasse um HD ou um cartão de memória, o que seja, na mão de 3 montadores com aquelas imagens, vão sair 3 filmes diferentes. Então, é isso que eu chamo de ponto fulcral de criação coletiva do cinema. Ok? Pois, de fato, o roteiro serve de guia, como uma bússola e um astrolábio, para avaliarmos o que cada imagem poderá significar ao lado de outra imagem, e de como poderemos criar a composição, a configuração do conjunto das cenas descritas no roteiro, ao serem concatenadas pela montagem. Ou seja, a montagem vai definir a cara final, a plástica e etc. do filme. A plástica é um pouco de exagero, já que ela vem lá da fotografia, que vem da concepção de direção de arte, que vem da concepção da direção, que vem da concepção do roteiro. Porém, assim como o roteiro está na fase final, a gente ainda está com o roteiro na mão aqui. Em alguns casos, muito rigidamente, vai montar muito rigidamente o que está escrito no roteiro. Outros, as imagens dizem e exprimem seus desejos, seu tempo de leitura, de desfolhar as imagens. O momento das filmagens também é um ponto de inflexão da criação coletiva própria do cinema, ponto de inflexão próprio do cinema, em que a indeterminação da contingência do acaso irá estabelecer o resultado do seu processo fílmico.
Ou seja, nesses 3 pontos, no roteiro, Powering off. nesses 3 pontos, no roteiro, nas filmagens e na montagem, há uma abertura quântica e cósmica de atribuição de significados, novas lógicas, novos usos para as linguagens audiovisuais, né? Desculpa, isso, para as audiovisualidades, já que hoje a gente fala, entre outros, de uma web audiovisualidade. A finalização do filme consiste na chamada marcação de luz, que fazia-se antigamente no tempo da película. Ou seja, no equilíbrio almejado de luminosidade, penumbra, saturação de cores, contraste das imagens, enfim. São os efeitos, inclusive. Geralmente a inserção dos efeitos especiais e a coloração, que se fala assim hoje, a coloração do filme, como a utilização de filtros digitais, etc., são inseridos nessa etapa. Ok. Antes de falarmos rapidamente sobre distribuição e divulgação, muito rapidamente, eu vou mostrar mais um filme para vocês. Fazer o seguinte, vou ler logo e a gente assiste o filme, faça um comentário e encerra, já que o tempo está acabando aqui, que o planejado era 50 minutos. De 50 a 60, pelo menos, para não ficar muito enfadonho. Espero que tenham gostado até aqui. Obrigado desde já por terem acompanhado até aqui essa videoaula. Distribuição e divulgação. Está na hora de fazer o seu filme aparecer. O filme está pronto. Está na lata, está no chip. O que antes era apenas uma ideia em um pedaço de papel, simbolicamente, agora está transfigurado, transposto em um suporte audiovisual. Não custa nada valorizar o seu próprio trabalho. Use de todos os recursos e de uma visualidade, uma identidade visual, digamos assim, do seu material publicitário, isso que eu chamei de visualidade, condizente com cada projeto. Cineclubes, mostras, festivais nacionais e internacionais são alguns dos canais de circulação do material audiovisual independente. Existem alguns eixos que são fora do eixo, os eixos mais alternativos, os nichos de mercado, né? Enfim, todo tipo de material visual, publicitário, estratégias de marketing são bem-vindas. É importante manter uma identidade visual consistente com o projeto do filme. Um filme, enquanto produto, também precisa apresentar uma integridade e um compromisso de seus autores e autoras para com o resultado da elaboração fílmica. Se a sua produção é de caráter artístico independente ou de cunho pedagógico, uma boa opção é hospedar os vídeos em sites especializados no compartilhamento de material audiovisual, como o youtube.com e o vimeo.com. O YouTube é a maior rede social do mundo, é o que eu chamava de TV da internet, enquanto o Vimeo tinha a pretensão de se tornar o cinema da internet. Acabou que o YouTube absorveu todas as audiovisualidades, mas no Vimeo tem uma cláusula para você poder tem que clicar para poder fazer o upload de filmes, que é só essa, assim, eu sou o autor desse filme. Então, assim, essa proposta de uma plataforma específica, gratuita, para hospedar filmes autorais de caráter artístico independente é muito interessante, tá? Embora do sistema, eu não vou entrar em detalhes sobre sistemas operacionais e etc. Powering on. Paired. Vamos lá para o filme.
Enfim, fim. Gostaria de agradecer, estamos finalizando nossa aula. Este último filme fica como exemplo de um filme que se resolveu completamente nas montagens, inclusive usando o Google como banco de imagens provisórias emprestadas pela estética do plágio. Então, algumas frases. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Einstein. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Espero que tenha sido minimamente satisfatória essa aula. Agradeço desde já por sua presença. Até logo.